Boa noite. Boa noite. Grande aumento nas verificações de passaporte na saída do avião em Dublin. O Parlamento da Irlanda gasta mais de 300 mil euros em bicicletário. Quase 2.400 alegações de abusos em escolas religiosas na Irlanda são divulgados. Funcionária de sindicato recebe indenização por falta de trabalho. Essas manchetes serão transformadas em notícia a seguir aqui no Passeio na Imigração News. Olá pessoal, tudo bom? E aí galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um episódio do Passeio na Imigração News. O seu jornal semanal aqui com as notícias da Irlanda, gente. Hoje nós trouxemos então 4 notícias aqui para vocês e o Elias vai falar um pouquinho então da primeira. Então aqui na primeira notícia, gente, houve um aumento acentuado nas verificações de passaportes feitos na porta dos aviões. Quando os aviões chegam no aeroporto de Dublin, os agentes aqui da imigração estão verificando os passaportes das pessoas já na saída. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão tentando reprimir a entrada de imigrantes ilegais ou os buscadores de asilo aqui, que normalmente eles acabam se desfazendo dos seus passaportes antes de passar na imigração. Então já teve bastante reclamações sobre isso, né? São pessoas que chegam em voos normais, comerciais aqui, e quando eles se apresentam na imigração, eles falam que são refugiados, que precisam de asilo e que não têm identificação. Então, para evitar esse tipo de situação, agora os agentes de imigração estão verificando o passaporte diretamente na porta. Então, cerca de 6,5% dos voos que estão chegando em Dublin estão sujeitos a verificações de passaporte feitos na porta. Então, de acordo com os números divulgados aqui no The Irish Times, autoridades da Unidade de Gestão de Fronteiras, justamente com os membros da Unidade Nacional de Imigração aqui na Irlanda, realizaram verificações de passaportes nos portões de mais de 4.500 voos de chegada nos primeiros 7 meses aqui de 2024. E essa medida se deu depois que foi descoberto que 40% das pessoas que procuravam asilo na Irlanda tinham perdido ou destruído seus passaportes, documentos de viagem, antes de chegarem aqui no controle de imigração. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema aqui, gente, nos primeiros 7 meses aqui de 2024, 1.471 pessoas foram detectadas chegando no aeroporto de Dublin sem documentos de viagem. Dessas, 115 foram presas pela Garda. Então, o Departamento de Justiça disse que um número significativo dos presos foi condenado, porque isso é uma infração, chegar num país sem documentos de viagem, tá? Então, esse número aumentou bastante nos últimos anos e a gente vê sempre uma preocupação aqui da população, muita reclamação em relação aos buscadores de asilo. E um dos principais argumentos é que realmente não dá para saber de onde eles vêm, quem são essas pessoas, justamente porque eles se desfazem, né, dos seus documentos, justamente porque eles querem aplicar para asilo, eles acham que é mais fácil se eles não se identificarem por algum motivo ou outro. Eu não sei por que exatamente a pessoa está escondendo de onde ela veio, né, ou quem ela é, né? Mas realmente, então, você vê que as autoridades aqui estão de olho, né? Estão combatendo. 6,5% pode parecer pouco, mas é voo pra caramba, né, gente? São 4.500 voos, né? Porque também o movimento no aeroporto de Dublin é enorme, né? O Departamento de Justiça aqui da Irlanda também descreveu que tem uma série de outras medidas que estão sendo tomadas para reduzir as chegadas de pessoas sem documentos, entre elas um treinamento presencial sobre requisitos de imigração e documentação de viagem falsa para as equipes de terra das companhias aéreas. Então, as companhias aéreas também verificam, né, os documentos dos passageiros e podem detectar se tem algum problema antes deles chegarem até o aeroporto. A gente vê aqui que as companhias aéreas também estão sob pressão do governo para impedir que esses passageiros embarquem nos voos, porque justamente depois que eles chegam no país é complicado, a maioria deles nem é preso, eles acabam entrando de qualquer forma e aplicando para asilo, enquanto a situação deles vai sendo analisada, eles vão ficando, né, gente? Então, aí acontecem esses problemas que a gente está vendo principalmente aqui em Dublin, de pessoas morando em barracas, né, em locais inadequados aqui e inclusive sofrendo aqui agressões, né, de pessoas aqui que são contra a imigração e são mais, né, extremistas aqui, realmente estão agredindo essas pessoas, né, então é melhor prevenir até do que remediar, né? Depois que eles entram, o problema já está feito. Então também tem uma notícia aqui de que a ministra da Justiça assinou uma ordem no mês passado para aumentar as multas para as companhias aéreas de 3.000 para 5.000 euros por não realizarem verificações de documentos apropriados durante o embarque. Então vocês estão vendo que as regras aqui estão ficando cada vez mais rígidas para a entrada do país, né? Isso com certeza motivado por todos os problemas que a gente está vendo aqui na Europa de imigração
em massa, de forma ilegal, né? Então, pessoal, a próxima notícia aqui, ela é um tanto curiosa, para mostrar que não é só no Brasil que acontecem algumas falcatruas aí. Acontece o seguinte, gente, aqui foi construído um abrigo para bicicletas, que custou apenas 336 mil euros. E a gente vai deixar a foto aqui para vocês verem na tela, de como o projeto era simples. Esse bicicletário fica localizado no prédio do Parlamento, em Leinster House, que é o nome, né? E, gente, agora eles estão pedindo uma revisão imediata desses custos, porque tá todo mundo achando que tá um absurdo isso, obviamente, né? Essa revisão foi solicitada ao ministro de Estado, que ele é responsável pelo escritório de obras públicas daqui. Então, esse custo do bicicletário, ele foi revelado no The Irish Times no final de semana. O Elias até chegou a me mostrar essa notícia quando ela saiu, porque é um bicicletário muito simples. E aí eles começaram a destrinchar um pouco desses gastos. Falaram assim que mais de 2.952 euros foram gastos em serviços arqueológicos, nesse pedacinho ali de terra, enquanto 10.800 euros foram pagos por serviços de levantamento de quantidade e serviços de administração de contratos. O restante foi os 322 mil aqui, que foi o custo mesmo do bicicletário em si. Então, gente, aí o que acontece? Os políticos aqui estão um empurrando pro outro, botando a culpa no outro, né? E falando que é um negócio muito absurdo, realmente é. E cobrando isso do ministro. Ele diz que é o seguinte, é um negócio muito complicado, porque se trata de um prédio histórico. Então tiveram que tomar esses cuidados aí, mas enfim, o pessoal tá exigindo aí a prestação das contas, né, gente? Inclusive até aqui entrevistaram uma outra política aqui, que é do Partido Verde, que é arquiteta, e ela falou que não, é um absurdo, realmente isso daí deveria ter custado metade disso. Pô, mas metade disso... Gente, metade desse valor ainda é muito alto pra esse bicicletário. Mais de 150 mil euros para fazer uma coberturinha metálica com um fundo de vidro, pô. Eles fizeram várias entrevistas aqui e falaram assim, sua bicicleta vai molhar do mesmo jeito. Porque nem é uma estrutura fechada, ela é aberta dos lados, né? Então, realmente, com o vento aqui da Irlanda com Gente, é uma estrutura para 18 bicicletas. Ela custou o preço de casa aqui. Esse tipo de discussão aí me lembrou até a minha cidade, lá em Blumenau, que a gente teve uma época lá que teve algumas polêmicas em relação aos pontos de ônibus também, que custaram caríssimo lá, e o pessoal estava tentando entender por que era tão caro fazer os pontos de ônibus lá em Blumenau. Então a gente vê que não é só no Brasil não, gente. Que acontecem coisas estranhas, né, nas licitações públicas, tá? Aqui eles falam um pouquinho também sobre os materiais, que eles falaram que tem uma cobertura envidraçada, que a estrutura é de aço para garantir durabilidade a longo prazo, que os materiais usados, incluindo granito irlandês, vidro e aço, foram cuidadosamente selecionados. Gente... o cara deve ter ido lá manualmente extrair o granito, né? Que isso, bicho. Enfim, galera, então tá essa briga agora, e eles estão cobrando aí essa revisão do ministro, né? E vamos ver no que vai dar. Acho que não vai dar em nada, mas enfim... Tá aí uma notícia aí só pra vocês verem que não é só no Brasil. Tem muitas obras superfaturadas por aqui também. Muitas não, né? A gente mostrou uma, mas deve ter mais. Do jeito que essas obras demoram aqui, com certeza tem muita coisa. E, gente, como tem obra por aqui, viu? Então agora, pessoal, uma notícia aqui que foi uma maior polêmica que aconteceu essa semana aqui, e é uma notícia pesada. Foi divulgado um relatório que traz quase 2.400 alegações de abusos íntimos, né? Eu não posso falar outra palavra aqui, né? Que aconteceram em 308 escolas religiosas da Irlanda ao longo de 30 anos. Então, esse relatório aqui foi apresentado para o governo e agora eles estão cogitando fazer uma comissão de inquérito, uma CPI aqui para poder investigar realmente isso, né, e poder apurar essas denúncias que fizeram aqui uma coletânea de vários casos que aconteceram nos últimos 30 anos. Então a gente vai trazer alguns detalhes aqui para vocês dessa situação. Então esse relatório foi apresentado para o governo agora na última terça-feira, essa semana, né? E detalhou que existia uma cultura sistêmica de abusos em escolas diurnas e internatos que eram administrados por organizações religiosas aqui na Irlanda. Ao todo, 2.395 alegações de abuso foram relatadas contra 884 pessoas. Desses acusados de serem abusadores, menos da metade ainda está viva, porque isso já faz bastante tempo, né, gente? Pode ser que também que o número real das alegações seja ainda maior, porque foi observado no relatório que existe um nível de subnotificação desses casos de abuso infantil aqui, que é muito grande, tá? Então o relatório aqui também revelou que um grande número de alegações está concentrado em escolas de educação especial,
onde houve 590 alegações registradas em 17 instituições, envolvendo 190 supostos abusadores. Então, das ordens religiosas aqui que administram essas escolas, né? Você tem várias ordens aqui, por exemplo, os espiritanos, os pais carmelitas, jesuítas, irmãos cristãos. Você tem a congregação das Irmãs de Misericórdia, Sisters of Mercy. Você tem missionários do Sagrado Coração. Enfim, várias ordens religiosas que administram escolas, né, tem casos aqui envolvendo abuso. O relatório aqui é bem completo, tá? Ele detalha vários casos de abuso com detalhes gráficos e relata como esses casos tiveram um impacto devastador na vida das vítimas, né, dos sobreviventes desses abusos. O relatório aqui recebeu questionários e informações de 205 sobreviventes, a maioria homens, com mais de 80 escolas administradas por 24 ordens religiosas que foram nomeadas aqui pelos participantes. A maioria dos incidentes de abuso ocorreu entre o início dos anos 60 e início dos anos 90, com o maior número de incidentes relatados ocorrendo no início e nos meados dos anos 1970. Então já faz bastante tempo, né? Então no relatório também foi observado que alguns participantes acreditavam que, dada essa disseminação toda de abuso nas escolas, as instituições do Estado e da Igreja estavam conspirando para poder acobertar esses casos de abuso. Então é um problema aqui bem sério, gente, que isso provavelmente vai dar muito pano para manga daqui para frente, tá? Que realmente são muitos e muitos e muitos casos. Isso só está vindo à tona agora, em 2024, de casos que aconteceram há mais de 30 anos atrás, né? A AMRI, o órgão representativo de muitas das ordens aí que estão incluídas nesse relatório, disse que está profundamente arrependida pelo abuso, né, que aconteceu nas escolas administradas pelos religiosos, e disse que examinará as recomendações e responderia de acordo, né? Após a divulgação desse relatório, a ministra da Educação, Norma Foley, anunciou que o governo vai lançar uma comissão de investigação para examinar esses abusos históricos em escolas e internatos aqui. Entende-se que vai ser indicado um juiz aqui para presidir essa comissão. A ministra também reconheceu aqui a recomendação do relatório de que o governo considere um esquema de reparação financeira para as vítimas e sobreviventes, né? Mas ela ainda não se comprometeu, né, a estabelecer como vai funcionar esse esquema, até porque é algo muito recente aqui a divulgação desse relatório, né? No entanto, há uma determinação já no governo de um acordo com pessoas envolvidas nas discussões e que as ordens religiosas terão que fazer contribuições financeiras substanciais para eventual custo de reparação para as vítimas. A advogada Mary O'Toole, que foi a líder aqui do inquérito, né, desse relatório, ela disse que as descrições de abuso foram delineadas em quase 700 páginas do relatório. São uma leitura extremamente angustiante. Ela prestou homenagem aos sobreviventes por sua coragem e fortaleza e se apresentarem e denunciarem, né, os seus abusadores. Então a gente vai aguardar aí como vai se desenrolar essa situação. Se tivermos mais atualizações aqui, traremos para vocês aqui no Passeio na Imigração News. Então, pessoal, próxima notícia aqui para deixar o clima mais leve. É engraçado, porque uma funcionária do CIPTO, que é o maior sindicato aqui de trabalho da Irlanda, processou eles porque ela não estava tendo trabalho. Ela passava o tempo dela tomando café e fazendo palavras cruzadas, porque alguém deixou ela de escanteio lá, ela não tinha o que fazer. E aí ela ficou pé da vida e resolveu processá-los. E ela ganhou 15 mil euros, gente. Eu vou explicar direito essa história. Ela foi transferida em uma reorganização em 2017, gente. Então, desde 2017, ela tem ficado sem ter o que fazer. E aí ela fica ocupando o tempo dela tomando café e fazendo palavra cruzada, só que isso estava incomodando ela porque ela estava se sentindo degradada, como se tivessem deixado ela na geladeira de propósito. Antes disso, gente, ela trabalhava como assistente pessoal de um funcionário do sindicato, era um funcionário de alto escalão. E aí teve essa reorganização em 2017. E aí quando isso aconteceu, ela mudou de posição e simplesmente ela não tinha mais o que fazer. E aí ela reclamou, né, disso e levou isso, né, essa reclamação pra frente, só que depois disso ela falou que piorou a situação dela, que ela tava se sentindo marginalizada ainda por cima do trabalho, e aí ela levou isso pro tribunal. A juíza ordenou que o sindicato se envolvesse com a senhora Fedigan, que é o nome da senhora, né, nas próximas semanas para restaurá-la a um trabalho de valor semelhante ao que ela vinha fazendo antes de ser transferida, então, para o cargo que ela estava ocupando recentemente. E aí, pagar essa indenização para ela de 15 mil euros. Então, além dela receber a indenização, eles vão ter que colocar ela de volta para o cargo que ela exercia. Ou seja, final feliz para ela, né? Então, a gente vê, gente, ó, que
tretinha de sindicato acontece aqui na Irlanda também. Isso é um negócio bem comum no Brasil, né? Nesses cargos mais políticos, né? Mas vejam vocês, ela estava incomodada por não ter o que fazer, gente. Mas é que ela tinha um cargo importante, provavelmente, ela era bem conhecida, e por alguma tretinha política ali dentro, quando teve alguma mudança na gestão, eles acabaram deixando ela de escanteio e ela processou e ganhou. Dá certo. Vão ter que engolir. Vão ter que pagar. E vão ter que pagar também. Imagina o clima que vai ficar nesse sindicato aí, né? Meu Deus. Mas final feliz, né, gente? Feliz pra ela, né? Vamos ver. E essas foram então as notícias, pessoal, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa um comentário também pra ajudar a gente. Se inscrevam aqui no canal, né, gente? E até o próximo vídeo aí, galera. Até o próximo news. Boa noite. Boa noite.